Olá, pessoal, tudo bom com vocês? Eu espero que esteja tudo ótimo com vocês, com os estudos. Eu mais uma vez aqui, Cláudia Barcelos, contando com o amparo dos nossos benfeitores espirituais, dos nossos mentores, que estão sempre com a gente, nos amparando nesse estudo, né? Estão aqui comigo, estão aí com vocês, que estão estudando, mesmo aqui virtualmente. Então, pessoal, a gente está aqui falando hoje do controle universal do ensino dos espíritos dentro da autoridade da doutrina espírita. A gente está se aproximando aqui do fim desse capítulo, tá? E a gente viu nos vídeos passados a importância, né, do critério para avaliar essas mensagens quando chegam do plano espiritual, principalmente nessa época de Kardec, que ele estava fazendo essa codificação. Então ele traz a importância do método, da razão, da concordância, ele vai falar desses princípios, então foi isso que a gente viu nos vídeos até agora. E hoje a parte que a gente vai ler diz respeito à diferença, né, dos espíritos superiores em relação aos espíritos levianos no trato dessas mensagens, como é que eles apresentam, como é que eles se comportam, tá? Então é isso que a gente vai ver aqui hoje. Vamos lá então. Com extrema sabedoria, procedem os espíritos superiores em suas revelações. Não atacam as grandes questões da doutrina senão gradualmente, à medida que a inteligência se mostra apta a compreender verdade de ordem mais elevada e quando as circunstâncias se revelam propícias à emissão de uma ideia nova. Então, vamos entender esse pedacinho. Ele vem falando aqui de uma sabedoria que os espíritos superiores têm ao trazer essas mensagens para quem quer que seja, aqui para nós encarnados. Então, o que é essa sabedoria, pessoal? Diferente da gente, muitas vezes, que fazemos as coisas impulsivamente ou fazemos as coisas sem pensar direito, ou temos muita pressa, né? Não sabemos organizar direito. Esses espíritos superiores, eles têm essa sabedoria de saber exatamente o momento que vai ser passada a mensagem, qual a mensagem que vai ser passada e para quem a mensagem vai ser passada. Justamente porque eles sabem da condição de cada um. E essa mensagem, ela não pode ser desperdiçada, porque se a gente reparar, como é que nós agimos muitas vezes, né? Nós queremos tudo para hoje, somos imediatistas e reclamamos quando não temos as coisas. Então a gente fala assim, porque eu não tenho, vou falar de coisas materiais, porque é mais fácil, né? Mais palpável para todo mundo. Porque eu não tenho aquele carro, eu não tenho aquela casa, eu não tenho aquele trabalho, eu não tenho aquele namorado, eu não tenho aquele marido, eu não tenho o filho que eu queria ter, eu não tenho tal coisa. E a gente taca a reclamar, né? É assim que a gente faz. Só, pessoal, que a gente precisa entender que faz parte dessa sabedoria entender que muitas vezes nós não estamos preparados para receber aquilo que pedimos. Porque é importante essa percepção de que uma coisa não vem sozinha. Então você fala assim, porque eu queria aquele trabalho. Sim, mas aquele trabalho, ele não vem só com salário, ele não vem só com as coisas boas, vamos colocar assim, porque eu não sei o motivo de cada um para querer determinado trabalho, mas ele não vem só com coisas boas, ele vem também com desafios, ele vem ali com obstáculos, com dificuldades e muito provavelmente com coisas desagradáveis, porque nada é ainda perfeito nesse mundo, né? Então, pessoal, a gente precisa saber direitinho o que a gente está pedindo e também que às vezes quando nós não conseguimos é porque de repente ou estamos agindo da forma errada ou estamos agindo da forma certa, mas ainda não é o momento de ter acesso àquilo, porque simplesmente não vamos conseguir lidar e vamos acabar perdendo. Então, a espiritualidade, quando é mencionada aqui essa sabedoria, é justamente por isso, ela não trabalha com essa possibilidade de passar uma mensagem por passar, de passar uma mensagem e aí quem aproveitar, aproveitou. Não é dessa forma. Existe uma sabedoria em como passar o momento e para quem passar. Por isso é que logo de princípio não disseram tudo e tudo ainda hoje não disseram, jamais cedendo à impaciência dos muito afoitos, que querem os frutos antes de estarem maduros, né? Quem é assim, gente?
Fora, pois, supérfluo pretender adiantar-se ao tempo que a providência assinou para cada coisa, porque então os espíritos verdadeiramente sérios negariam o seu concurso. Os espíritos levianos, pouco se preocupando com a verdade, a tudo respondem. Daí vem, sobre todas as questões prematuras, há sempre respostas contraditórias. E isso aqui, se ficar assim difícil da gente entender, a gente pode trazer para os espíritos encarnados. Como é que é no nosso dia a dia quando a gente está em contato com pessoas que não estão muito interessadas, com pessoas levianas mesmo? A gente pode usar esse mesmo termo que ele usou aqui. Não é exatamente assim? A gente quer uma opinião, a gente precisa às vezes de uma opinião no trabalho, de uma opinião na vida pessoal, mas muitas vezes essa pessoa não tá nem aí, fala qualquer coisa, muitas vezes fala algo até para nos prejudicar. Por quê? Porque são espíritos que não estão verdadeiramente preocupados ali com o bom propósito. E eles existem tanto aqui no mundo dos encarnados como no mundo dos desencarnados. Então é claro, se não existe uma seriedade, se não existe uma preocupação, sempre haverá uma resposta, qualquer resposta. E é por isso que nós precisamos estar atentos com essas mensagens, com essas respostas e também com tudo aquilo que acontece no nosso cotidiano. Os princípios acima não resultam de uma teoria pessoal, são consequência forçada das condições em que os espíritos se manifestam. Aqui Kardec fazendo questão de trazer a importância de dizer que não é uma teoria pessoal, ou seja, não é uma teoria dele e não é uma teoria de um grupo que estava pesquisando com ele. É simplesmente o modo que os espíritos se manifestam. Desses princípios que a gente vem falando aqui antes desse trechinho. É evidente que se um espírito diz uma coisa de um lado, enquanto milhões de outros dizem o contrário algures, a presunção de verdade não pode estar com aquele que é o único ou quase o único de tal parecer. Então aqui, nesse momento, a gente volta àquela época de Kardec, a gente volta à época de que estava surgindo aquelas movimentações, aqueles fenômenos espíritas, muitas informações vindo de todos os lados e era preciso comparar as mensagens, era preciso comparar os fatos, os acontecimentos. Então, quando Kardec fala aqui, ele está se utilizando dessa verdade trazida por milhões, como ele fala aqui, enquanto a presunção de ele está comparando com milhões com um único parecer. Então, ele preferiu aqui, nessa época, usar esse critério da maioria, como a gente já viu lá um pouquinho antes. Ora, pretender alguém ter razão contra todos seria tão ilógico da parte dos espíritos quanto da parte dos homens. Então, pessoal, quando eu falei até aqui que ele preferiu, não é preferiu porque assim, ele achou mais legal, porque tinha mais a ver com ele, porque ele até acabou de falar aqui que não resultam de uma teoria pessoal. Ele preferiu mediante os critérios científicos e de pesquisa da época, tá? Foi isso que eu quis dizer. Então, ele continua aqui, os espíritos verdadeiramente ponderados, se não se sentem suficientemente esclarecidos sobre uma questão, nunca a resolvem de modo absoluto. Declaram que apenas a tratam do seu ponto de vista e aconselham que se aguarde a confirmação. Então, é o seguinte, quando você tem várias mensagens chegando, várias mensagens passadas por uma análise, sabendo que já são desses espíritos superiores, é isso que Kardec está falando aqui. Já é uma mensagem que você pode dar uma credibilidade. E esses espíritos, eles são tão sérios que enquanto eles não sabem algo, eles apenas mencionam como um ponto de vista. Eles não vão colocar como uma verdade absoluta, justamente pela seriedade, diferente daqueles levianos que a gente falou há um pouquinho aqui na frente. Por grande, bela e justa que seja uma ideia, impossível é que desde o primeiro momento congregue todas as opiniões. Então, o que ele vem falando aqui agora é que assim, não existe uma mensagem que mesmo pela sua forma, mesmo por ela ser super bem escrita, mesmo por ela ser assinada por quem quer que seja, ela não tem como num primeiro momento congregar todas as opiniões, ou seja, fazer com que todos concordem. As discussões vão surgir e que bom, elas têm que surgir, porque só assim, através da comparação, da discussão, é que vai se poder chegar numa conclusão.
plausível, que é o que ele vai falar aqui agora, ó. Os conflitos que daí decorrem são consequência inevitável do movimento que se opera. Eles são mesmo necessários para maior realce da verdade e convém se produzam desde logo, para que as ideias falsas prontamente sejam postas de lado. Então, é preciso que as ideias verdadeiras e falsas sejam apresentadas, é preciso que elas entrem em contradição, justamente para que a verdade, aquela que vai seguir a lógica, aquela que vai seguir a razão, possa valer e a falsa fique pelo caminho, porque afinal de contas ela não vai ter uma lógica ou um fundamento para sustentar. Os espíritas que a esse respeito alimentassem qualquer temor podem ficar perfeitamente tranquilos. Todas as pretensões insuladas cairão pela força mesma das coisas, diante do enorme e poderoso critério da concordância universal. Então, como o título desse capítulo, né, ele vai falar da autoridade, ele agora vai se aproximando do fechamento dessa ideia, porque é isso que ele vem fazendo nesse capítulo. Depois, quando a gente puder, quando vocês em casa puderem ler ele inteiro, você vai percebendo, né, que vai havendo um discurso, né, que ele vai começando, ele vai desenvolvendo, ele começa falando lá no início de que se essa verdade fosse concedida a um só homem, que isso seria muito mais fácil de desconfiar, porque ninguém é dono da verdade absoluta. Então ele vai construindo toda essa ideia, vai passando falando da razão, vai falando da concordância e agora ele vem fazendo então esse fechamento, dizendo que assim, quem se preocupa com isso, né, com essa verdade, através das ideias insuladas, não precisa, porque as ideias insuladas, as ideias que estiverem ali isoladas, elas já vão cair por terra, como ele fala aqui, pela força mesma das coisas, através dessa comparação aqui, ó, do poderoso critério da concordância universal. Então, pessoal, a gente vai ficar por aqui nesse vídeo de hoje, tá? Falando dessa diferença, porque isso é uma coisa agora para, como eu sempre falo, vocês lerem de novo, né? Quem já leu antes e agora dá aquela lida depois. E é muito importante, principalmente para que a gente traga essa reflexão para o nosso cotidiano, tá? Porque às vezes você tá aí ouvindo e você fala, poxa, mas eu não trabalho em reunião mediúnica, eu não recebo mensagem, eu não sei do que vocês estão falando. Tudo bem, então assim, enquanto você não tem contato com isso, usa isso no seu dia a dia e repara quem é que está do seu lado, repara as coisas que você está ouvindo, as coisas que você lê nas redes sociais, nos jornais. É uma oportunidade de refletir, é uma oportunidade de aplicar esse critério da razão, da razoabilidade, falar assim, caramba, eu tô vendo que todo mundo tá falando isso, eu tô vendo que isso está sendo muito repetido nos jornais ou nas redes sociais. Será que é isso mesmo? E tudo bem se for, tudo bem se você concordar ou não. A gente não está aqui para dizer o que é certo e o que é errado, mas é só para estimular a reflexão, que é tão importante para a gente poder chegar numa conclusão. Tudo bem, pessoal? Então, eu espero vocês no próximo vídeo. A gente vai dar continuidade aqui à autoridade da doutrina espírita. Então, eu vou deixar aqui na descrição do vídeo, como eu sempre faço, aonde a gente começou, até onde a gente foi, e eu espero vocês então. Um beijo!